A gente está dentro do planeta Terra, todo mundo junto e misturado. Então não dá para ficar separando o que é saúde de um, o que é saúde de outro. Oi, tudo bom? Eu sou Letícia Ruiz e você está no Pílulas Veterinárias. Vamos falar sobre One Health. Deixa eu falar de One Health, uma só saúde, saúde única. Veio o termo saúde na nossa mente, né? Então se a gente for pensar em saúde, normalmente você vai pensar em medicina, em remédio, saúde pública, um médico. E aí, será que é só isso que é uma só saúde? Aí eu vou já te falar que não, né? Que uma só saúde, ela é uma integração da saúde humana com a saúde animal, com a saúde ambiental. Então, que a gente vai ter essas 3 esferas da saúde muito integradas, porque se a gente for pensar, tanto a nossa saúde, quanto a saúde do meio ambiente, quanto a saúde dos animais, depende de alimentos de qualidade, de água de qualidade, de um ar de qualidade. A gente está dentro do planeta Terra, todo mundo junto e misturado. Então não dá para ficar separando o que é saúde de um, o que é saúde de outro. A gente vai ter diferentes profissionais para atuar nas diferentes frentes, mas eles precisam estar trabalhando de uma forma integrada para trocar informações, para potencializar os resultados. A gente não consegue fazer saúde dos animais sem as pessoas e sem o meio ambiente. A gente não consegue fazer a saúde da população humana sem entender como que o meio ambiente e os animais influenciam, tanto para o bem quanto para o mal. E o meio ambiente vai ser impactado pela presença de humanos e animais nas condições corretas e nas condições incorretas. Então não tem jeito. Tá tudo junto, misturado, e a gente não pode ficar tentando separar uma coisa da outra. Porque até pouco tempo atrás, se a gente for pensar, se o médico cuida só de pessoa, o veterinário cuida só de animais, outras profissões como engenheiros ambientais, agrônomos, engenheiros florestais vão olhar o meio ambiente, biólogos, e aí, só que na realidade não funciona dessa forma, tá tudo misturado. Então assim, apesar do termo One Health ser utilizado recentemente, assim, nas últimas décadas, esse conceito dessa integração não é novo. Tem, por exemplo, um médico patologista alemão do século XIX, acho que o nome dele era Rudolf Virchow, um patologista muito importante, falava muito sobre zoonoses. Ele já falava que não existia separação, fronteiras entre a medicina humana e a medicina veterinária, 150 anos atrás. Pensa na raiva, por exemplo. A gente tem um vídeo explicando lá a raiva no contexto de cadeia epidemiológica. Ela é uma doença viral que vai atingir diferentes mamíferos, incluindo seres humanos. Se você é ser humano, você é mamífero. Então, se a gente quiser proteger as pessoas da raiva, é só a gente montar mais hospital? Não vai funcionar. A gente tem que vacinar cães e gatos, a gente tem que monitorar morcegos, a gente tem que fazer vigilância epidemiológica dos animais de produção, principalmente os herbívoros, que são mais suscetíveis a entrar em contato com morcegos. A gente precisa educar a população, para a população também não se colocar em risco. Então, a saúde humana está totalmente dependente da saúde animal nesse aspecto. Se a gente for pensar nas doenças emergentes nos últimos anos que tiveram origem animal, vamos focar só nas respiratórias, por exemplo, influenza, a influenza aviária, a influenza suína, não importa exatamente qual foi o foco inicial, mas são vírus que vão saltar dos animais para a população humana e da população humana para os animais. Se a gente for pensar o grupo dos coronavírus, a gente tem o SARS, o MERS, Covid-19, também são vírus que saltaram dos animais para a população humana e Covid fez um estrago bom, né? Então, a gente tem que considerar que, assim, não é que os animais são os vilões, eles também são vítimas, mas está todo mundo integrado. E essa interação do ser humano com o animal, com o ambiente, precisa ser entendida para que a gente possa controlar melhor as doenças, tanto nos animais quanto nas pessoas. Se falar de produção de alimentos, então, volta lá no último vídeo que eu falei sobre isso também. A produção de alimentos, quando a gente está falando de produtos de origem animal, depende da saúde desses animais. Porque se eles não estiverem saudáveis, ou pior, né, se eles ficarem tão doentes que eles venham a morrer, eles não estão produzindo esses alimentos. Ou eles até podem produzir os alimentos, mas esses alimentos vão ser veiculadores de patógenos. E aí você também não pode consumir aquele alimento. Vai faltar alimento para a população humana. Então, a gente vai ter vários aspectos dessa integração que você não tem como escapar de colocar tudo junto, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, de forma
interdependente. Você não tem como proteger uma ignorando as outras. E esse One Health, ele não é um conceito teórico. Existe uma aliança internacional que ela é formada por 4 grandes organizações mundiais. Então se fala que é uma aliança quadripartite, né, que tem 4 partes. E elas trabalham juntas nesse desafio que envolve, né, todo mundo se entender em aspectos diferentes. Então você vai ter a Organização Mundial de Saúde, que foca na saúde humana, a Organização Mundial de Saúde Animal, que foca na saúde animal, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que junta animal com humanos, pensando aqui na produção de alimentos e na alimentação, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, aí olhando o meio ambiente. E aí cada organização vai entender melhor de uma parte do problema e vão trabalhar em conjunto para que você tenha essa solução integrada para esses problemas que são absurdamente complexos. Então você vai ter desafios como zoonoses, resistência a antimicrobianos, segurança alimentar, segurança dos alimentos, que são coisas diferentes, que uma é ter alimentos acessíveis para populações e outra é que esses alimentos sejam seguros para essas populações. Vê a parte de degradação ambiental, mudança climática, emergência sanitária, pandemia. Então, nesse modelo, né, onde todo mundo está atuando junto, o médico veterinário ele vai ter um papel estratégico, porque ele entende de saúde animal, ele entende de produção de alimentos, dos alimentos de origem animal, e ele entende de zoonoses, que vão acometer seres humanos também. Então, esse One Health não é só uma teoria, é uma estratégia mundial que é olhada pelos governos, pelas universidades, as organizações internacionais, profissionais de diversas áreas, para conseguir trazer saúde para o planeta Terra como um todo, com todas as suas populações aqui dentro. Então, isso é uma só saúde. Ficou claro para vocês? Se tiver dúvida, me escreve aí que eu gravo um outro vídeo tirando essas dúvidas, esclarecendo o que não ficou claro, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!